Vai chegando, dando seu like, compartilha essa live, chama a família, os amigos, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, do Telegram, do WhatsApp. Então vai chegando, gente. Meu amado irmão e irmã, deixa eu te contar algo que aconteceu durante essa quinta e sexta-feira. Quinta e sexta-feira foram dias incríveis para mim, gente. Incríveis, incríveis, incríveis. Eu nunca pensei que ia viver o que eu estou vivendo, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu falo tanto para você. Quando você foca em Jesus e foca na obra consumada dele, tudo muda. Quinta e sexta-feira, eu e Thaís tivemos a oportunidade de conhecer o nosso amigo Reinhard. Reinhard é uma grande influência na minha vida com relação à nova aliança. E, gente, eu tive a oportunidade de conhecer esse homem pessoalmente e algo que eu fiquei muito impactado. Gente, a humildade dele é muito maior do que eu imaginava, gente. Eu sempre falava que eu via Jesus através dele, através das lives e dos vídeos dele, mas pessoalmente, gente, você olhando para ele e ele falando com você, gente, é Jesus purinho ali. Então, gente, eu fiquei muito impactado com o que eu vivi nesses 2 dias em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós fomos para lá e tivemos a oportunidade de conhecer. E, gente, lá nesse lugar que nós fomos, nós tivemos a oportunidade de conhecer o projeto do Reinhard com relação aos abrigos, gente. Ele trabalha, gente, todo o recurso que ele recebe dos livros dele, todos os recursos vão para os abrigos, orfanatos, que ele abriga crianças carentes, gente. E, gente, quando eu cheguei naquele lugar, foi uma emoção muito forte, meio de Thaís, ao conhecê-lo. E quando nós começamos a ver a obra que foi feita naquele lugar, gente, a gente ficou impactado demais. Sabe por quê? Gente, a casa que abriga as crianças e a casa que é tipo da administração, gente, é algo muito luxuoso. Gente, é um piso de primeira linha, escadaria de primeira linha, gente, teto rebaixado. Gente, pensa numa casa rica. E aquilo me impactou demais, gente. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, Senhor, o que é isso? E ele emocionado, falando das crianças, quando ele fala, ele chora das crianças. E, gente, uma coisa que na pregação que eu fui à noite dele, foi algo que eu entendi que ele quis fazer. Por que ele faz algo tão luxuoso? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o que Deus nos dá é o melhor. O que o Senhor nos dá é o melhor. Então ele falou, eu vou dar o melhor para as crianças. E, gente, o projeto dele já está, o projeto dele é para construir 100 orfanatos, 100 abrigos no Brasil. E esse de Natal, gente, é a coisa mais linda do mundo. Então, meu amado irmão e irmã, quando você compra um livro do Reinhard, você está, além de estar sendo muito edificado, porque os livros dele são incríveis, você está ajudando esses abrigos, gente. Porque todo o fundo dos livros dele vai para os abrigos. Gente, isso é lindo! E eu fiquei muito impactado, eu e Thaís, gente, foram 2 dias incríveis, maravilhosos, de muita presença de Deus. Foi algo assim, gente, que eu nunca pensei em viver na minha vida, e foi maravilhoso. Então, gente, se você, meu irmão, minha irmã, não conhece os livros do Reinhard, a descrição do site dele para comprar os livros, gente, tá tudo aqui na descrição da live, tá? Livros do Reinhard. E tá lá o site, você entra e compra. Gente, tem vários livros, ó. Nova Aliança, Sobrenatural, Livre, eu tenho todos quase. Provisão do Céu, Perdoar, Fé, Não Há Limites. Gente, dentro vários. Tem o livro Amor, que não tá aqui, que eu emprestei. Tem vários livros, gente. Vários livros. Inclusive, gente, essa série Grão de Mostarda, ela está muito dentro desse livro Fé, que mudou muito a minha vida. Então, gente, quando você compra um livro do Reinhard, ele entrega em qualquer lugar do Brasil, você está ajudando as crianças do abrigo. Por isso que eu fiz questão, gente, quando eu conheci o projeto, eu falei, eu vou ajudar a divulgar isso. Então, gente, quanto livros você comprar, gente, R$ 34,90, acho que é cada livro desse,
R$ 34, gente, não é nem uma pizza. Quando você compra, você é edificado, que o livro é incrível, e além disso você está ajudando uma criança. E também, gente, o projeto dele é chamado Brazilian Care Kids, ou Brazilian Kids Care. Tá aqui também, gente, na descrição da live aqui tem o site, você entra. Se você quiser ajudar nesse projeto e pagar lá, contribuir para esse projeto das crianças, vai lá, gente. É uma forma de ajudar. Que é lindo, gente. Ele recolhe pessoas. Gente, quando eu cheguei em Natal, sabe onde o Reinhard estava? Ele estava na favela em Natal, visitando crianças, gente. Falando do amor de Jesus. Gente, é exatamente essa igreja que Jesus quer. O ide, gente. Não é o vinde. Não é o vinde, é o ide, gente. A gente tem que sair, a gente tem que levar esse amor de Jesus às pessoas. Não ficar dentro do no nosso casulinho, dentro da nossa igreja, só louvando e adorando a Deus, gente. Você tem que ir até as pessoas. Ir até as pessoas e amá-las. E quando você está em conexão com Jesus, verdadeiramente, esse id, gente, é algo natural. Porque você quer ajudar, você foca em ajudar as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, se você se interessar, compre os livros dele, que você vai estar ajudando alguém, tá bom? Outra coisa, gente, quem está aqui não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, participe do nosso Instagram, me siga lá. As nossas irmãzinhas Amanda e Vanessa, gente, são duas meninas incríveis que vieram do canal, que tiveram vidas transformadas, e elas se voluntariaram, como muitos aqui ajudam, a dar uma nova cara para o Instagram. Gente, se você entrar no meu Instagram, nem parece que é o meu Instagram mais, que mudou tudo, gente. Tá incrível, as postagens incríveis, mais profundas. Daqui a pouco eu vou fazer live lá, então me siga no Instagram também. Tá bom? Como é que eu entro no Instagram? Aqui na descrição da live tem um link que você entra no nosso site. Lá tem meu Facebook, meu Instagram, Telegram, tem todas as redes sociais lá. Tá bom, gente? Participe! E hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar sobre o coração. Coração. Então, meu amado irmão e irmã, a palavra de hoje é cuidado com o seu coração. E nós vamos falar sobre esse tema e no final, gente, eu vou falar como você pode guardar o seu coração de acordo com o que diz na palavra de Deus. Então, gente, vamos lá. O pessoal que já viu as postagens lá, muito lindo o Instagram, está mesmo início, hoje eu vi várias postagens. Então, gente, mudou a cara. É bem focado na nova aliança, gente. À noite vão ser frases da nova aliança. Então, gente, é para mudar vidas. Então, me ajude nesse trabalho. Gente, me ajude no caso, a promulgar essa mensagem da nova aliança. Sabe como? Compartilhando os vídeos, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, o que nós vamos falar hoje? O perigo de um coração perverso. Cuidado com o seu coração. E como assim o perigo de um coração perverso? Gente, a gente tem que prestar atenção no que diz a palavra. E quando a gente olha o capítulo 3 de Hebreus, existe uma passagem, gente, que é muito poderosa. Muito poderosa. Como nós vimos, e você deve lembrar, Jesus, ele repreendeu seus discípulos, gente, várias vezes pela falta de fé. A gente vê isso repetidamente na palavra de Deus. E esse era o maior motivo pelo qual Jesus repreendia eles. Era a falta de fé. Gente, para Jesus esse problema era o maior do que qualquer tipo de problema, até problema de caráter. Sabe por quê? Porque Deus pode mudar o nosso caráter ao trabalhar em nossos corações quando nós permitimos. Mas, gente, se a gente tiver um coração descrente, o que Deus pode fazer, gente? Hebreus 3,12 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Olha só. Que se afaste do Deus vivo. Gente, um coração incrédulo afasta você do Deus vivo. Um coração perverso afasta você do Deus vivo.
Agora, meu amado irmão e irmã, como você ia reagir se alguém dissesse para você que você tem um coração mau e perverso? E, gente, e o que é um coração perverso? Gente, um coração perverso, como diz na palavra, é um coração que não crê. Por causa da sua importância, meu irmão, minha irmã, do coração. A Bíblia fala sobre muito sobre o coração. Gente, são 808 versículos sobre coração. É muita coisa, né, gente? Em Provérbios 4:26, lógico que eu não vou nem como discorrer sobre todos os versículos. Se você quiser, gente, coloca no Google lá, versículos sobre coração, vai aparecer lá os 808 versículos para você. Aí nós temos a passagem de Provérbios 4:26 que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Gente, os nossos corações, eles significam muito para Deus. Em Hebreus, nós vimos que um coração incrédulo é perverso, que a gente acabou de ler. E esse versículo é uma das maiores razões pela qual, meu irmão, minha irmã, eu luto contra um coração incrédulo. Gente, o maior problema do cristão é a incredulidade. Eu falo isso praticamente todas as lives. Eu não quero que Deus olhe para mim e diga: você é um filho muito bom, mas seu coração é muito perverso, você é muito incrédulo. Eu não quero que Deus fale isso para mim. E se você tem um coração incrédulo, meu irmão, minha irmã, Deus chama você de mau e perverso. É o que está escrito na palavra. Por isso, precisamos guardá-lo. E como eu falei, até o final da live, eu vou falar para você como você vai guardar teu coração. Gente, se nós encontrarmos incredulidade em nossos corações, rapidamente nós temos que nos arrepender disso. Eu creio que os cristãos, eles precisam aprender a se arrepender novamente, meu irmão, minha irmã. Algumas pessoas têm ideia de que você precisa apenas se arrepender quando você é salvo. Mas isso não é a verdade. No livro de Apocalipse, Deus chama seu povo muitas vezes ao arrependimento. Ele diz isso às igrejas e aos cristãos. Gente, por que os cristãos precisam se arrepender? É muito simples. Todas as vezes que você vê algo na tua vida que não está de acordo com a palavra de Deus, gente, não está de acordo com a palavra de Deus, e o Espírito Santo convence você, por isso você tem que estar conectado a Ele, é necessário arrependimento. Deixa eu te explicar, meu irmão, o que é arrependimento. Muitas pessoas não têm a interpretação correta dessa palavra, gente. Eu não tenho a mínima ideia do que significa isso para você. Mas, infelizmente, não sei se é o seu caso, muitos cristãos creem que o arrependimento é algo que você precisa fazer como uma punição ou penitência. Então, tire isso da tua cabeça, gente. Isso não é arrependimento. A palavra grega, por isso que é legal você ir lá na original da Bíblia, a palavra grega para arrependimento significa, sabe o quê? Mudar a forma de pensar. E como resultado, dar meia volta e mudar de direção. Entendeu? Arrependimento no original grego da Bíblia é mudar a forma de pensar, metanoia. E como resultado dessa mudança, você dá meia volta e muda a direção e começa a caminhar na direção do Espírito Santo. Lindo isso, né, gente? O apóstolo Pedro, ele disse assim: arrependei-vos dos vossos pecados. Gente, isso significa que se eu costumava andar do meu próprio jeito, no pecado, e agora que eu me arrependi, eu mudei a minha mente sobre o que é pecado, e como Deus me vê, eu dou meia volta e vou partir na direção que Deus me mostrar, fazendo a vontade dEle, do jeito dEle, do modo dEle. Isso é lindo, gente. Oh, glória, a palavra é demais, gente, a palavra é riquíssima. Agora, Jesus amado. Gente, como
nos arrependemos ao descobrir que há um coração perverso e incrédulo em nós. Se você tem um coração perverso, se você tem um coração incrédulo, se você não crê verdadeiramente, como você vai descobrir que você tem esse coração? Isso é muito simples, gente. Se o Espírito Santo o convence que há incredulidade no seu coração, você precisa dizer assim, gente: Deus, me perdoa por permitir tanta incredulidade no meu coração. Eu não percebi, Jesus, Senhor, que havia tanto disso em mim, e eu me arrependo. Eu admito que isso é uma coisa ruim, Senhor. Aí eu dou meia volta e mudo de direção. Senhor, eu vou caminhar na tua direção. Eu renuncio a essa incredulidade. Gente, na série de lives Está Consumado, existe duas formas de você combater a incredulidade lá que eu explico. É o soaking com Jesus e a confissão da palavra. Além disso, o jejum também quebra a incredulidade do seu coração. O jejum só serve para isso, tá? Vinícius, como é que jejua? Tá tudo lá nas lives Está Consumado. Então, meu irmão, minha irmã, a partir daí que você se liberta disso, você começa a agir em fé e você se desvia da falta de fé. Agora, gente, o nosso pensamento errôneo, o que a gente pensa errado, gente, que isso é muito evidente. Quando a gente fala sobre fé, gente, quando nós falamos sobre fé, uma das grandes batalhas é entre nossa mente e o nosso coração. Aqui que está o ponto, gente. Mente e coração começam a entrar em conflito. Sabe por quê? Porque a nossa mente natural, gente, não pode compreender o mundo sobrenatural. A gente fica empolgado quando a gente ouve sobre milagres. Mas quando a gente fala sobre viver uma vida de fé, a nossa mente continua a nos convencer. A nossa mente continua a nos convencer que certas coisas são tolas. São coisas que a gente não tem que acreditar. E não precisam ser feitas, gente, porque não faz sentido no mundo natural. A nossa mente, através da razão, vai bater de frente com o coração, com a fé. Eu já disse em outra live, meu irmão, minha irmã, como a Bíblia é cheia de histórias, na qual a obediência libera milagres. Tem uma live aqui da série Grão de Mostarda chamado A Obediência Libera os Milagres. E todos os exemplos que eu lhes disse não fazem sentido para a mente não renovada, gente. Para a mentalidade natural. Se você não sofreu uma metanoia, não vai fazer sentido. Gente, porque eu e você iríamos ficar andando ao redor de uma muralha, como fizeram lá em Jericó, e acreditasse que aquilo viria abaixo, gente? Não faz sentido, gente. Não faz sentido algum. Há muito mais exemplos como esse por toda a Bíblia. A nossa mente natural e carnal, ela não compreende os caminhos de Deus. Nós temos, gente, outra coisa, um segundo problema que nós temos. A maior parte do mundo em que nós vivemos e no qual fomos criados é totalmente influenciada pelo pensamento filosófico grego. Então, há muitos aspectos, gente, relacionados ao pensamento grego, mas uma das coisas mais importantes para entendermos é que esse tipo de pensamento não separa o natural do espiritual. O pensamento grego não separa o natural do espiritual. A estrutura de pensamento grega, ela vai contra a Bíblia, gente, e se opõe à vida de fé. E infelizmente a maioria de nós foi criado com base nesse modelo. Mas a Bíblia, gente, foi escrita baseada no modelo de pensamento judaico, próprio da cultura hebraica. Ela não é um livro, gente, ocidental. Jesus não era grego, ele era judeu, gente, nascido em Israel, inserido na cultura judaica, cujo pensamento era totalmente oposto ao modelo filosófico do pensamento grego. Gente, o modelo do pensamento grego, isso é importante você saber.
Ele faz a separação entre mundo natural e espiritual. E essa é uma das razões porque nós temos tantas contendas, gente. Porque a nossa mente tenta entender como a fé opera de uma maneira natural. Está entendendo, gente? Romanos 10:10, o apóstolo Paulo diz assim: pois com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, gente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você crê no seu coração que Jesus Cristo é Senhor e confessar com a sua boca, você será salvo. Gente, você não crê com a sua mente, você crê com o seu coração, gente. Isso é uma diferença imensa. O apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz, gente, é tolice para os perdidos, gente. Gente, pensa nisso. Olha só, é uma loucura. O mundo todo pecou, não é isso? Mas Deus é santo e justo. Portanto, ninguém pode estar com Ele. Então, o que Deus fez? Ele decide enviar seu Filho único à Terra, permitindo que Ele vivesse 33 anos aqui e morresse em uma cruz, para que a gente não morresse mais. Loucura, né? Agora, meu irmão, minha irmã, se você tentar entender isso com a sua mente, não vai fazer sentido para você. É por isso que cremos com o coração. E é fundamental a gente entender esse princípio quando se trata da caminhada de fé, gente. Crer com o coração. E se isso for revelado a você, pode mudar a tua vida radicalmente. Gente, o que vejo com os olhos do meu coração é muito mais real do que eu vejo com meus olhos naturais, gente. Quando você começar a viver assim, quando os teus olhos, os olhos do seu coração, enxergar a realidade em vez da sua própria mente, os seus olhos naturais, gente, isso vai mudar a tua vida radicalmente. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele continuamente orava. Sabe como que o Paulo orava pelas igrejas? Abra os olhos do coração da igreja. Paulo falava isso. E por que ele falava isso? Porque ele sabia que se a gente pudesse ver com os olhos do nosso coração, com os olhos do nosso homem interior, nós poderíamos andar no sobrenatural, gente, o tempo todo. Mas a maioria dos cristãos crê mais do que os seus olhos naturais mostram. Gente, entretanto, a caminhada de fé é totalmente diferente. O que nós vemos com os olhos do nosso coração é completo e verdadeiro. E a gente precisa crer nessa realidade, gente. A incredulidade é a destruição do cristão. Todos os heróis na Bíblia, gente. Todos os heróis na Bíblia e na história da igreja acreditavam que o que eles viam com os olhos do coração era totalmente real. Smith Wigglesworth, esse cara é incrível, gente. Smith Wigglesworth, sabe o que ele disse? Não me movo pelo que vejo, não me movo pelo que sinto, sou movido apenas pela fé. E nós precisamos continuar orando para que Deus abra os olhos do nosso coração. Eu falo muito aqui nas lives, gente, não precisa pedir nada para Deus. Eu peço apenas entendimento, discernimento, sabedoria e que Jesus me ensine a amar como Ele amava. Que eu quero ter compaixão e misericórdia como Ele tinha das pessoas. Uma coisa que você pode pedir, se você tem um coração incrédulo, gente, sabe o que você pede para Deus? Em vez de ficar pedindo coisas para Deus, fica pedindo para restaurar casamento, pedindo emprego, pedindo casa, pedindo carro, pede para Deus abrir os olhos do seu coração. Pare de olhar para você, meu irmão, minha irmã. Para! Enquanto você estiver olhando para o seu umbigo, não vai haver mudança de vida. Eu sou prova viva disso, gente. Quem me acompanha sabe. Quando nós começamos a enxergar com os olhos do coração, as nossas mentes começam a entrar numa batalha por causa das circunstâncias, por causa dos problemas e das dificuldades que a gente tem na nossa vida, gente.
Começa a haver uma batalha. E nesse momento, quando acontece essa batalha entre mente e coração, a gente precisa abrir a nossa boca e dizer assim: eu estou olhando com os olhos do meu coração e cada promessa de Deus é verdade. O meu Deus nunca mente e Ele me disse, é verdadeiro. Eu creio na palavra dEle. Gente, Romanos 12:2, gente, é uma mudança radical de vida. Para quem não me conhece pouco aqui, essa passagem mudou minha vida, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu abri a Bíblia e estava lendo. Gente, quando eu vi essa passagem, parece que aquelas letras saíram em 3D da Bíblia. Aquela coisa assim, pum! Teve um despertar na minha mente. Opa! É isso. Senhor, é isso. Gente, são os tesouros que o Espírito Santo te revela. Quando você está lendo a palavra. Agora, se você não lê a palavra, como é que ele vai te revelar alguma coisa, meu irmão, minha irmã? E eu estava lendo a palavra. E, gente, Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, quando eu li isso, eu fiquei louco. O entendimento que o Espírito Santo me deu, gente, é como se eu lesse ao contrário o versículo. Olha só, é como se eu tivesse lido assim: o Senhor tem um plano bom, perfeito e agradável para mim, que já está pronto no plano espiritual. Mas para que isso se manifeste em minha vida, ou seja, que está escrito aqui, para que eu experimente e comprove isso na minha vida, eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente e não se amoldar ao padrão deste mundo. Tá entendendo, gente? Gente, isso aí foi como se fosse um clique assim, ó. Pá! Eu falei: Senhor, a chave está aqui de mudança de vida. E, gente, eu comecei a estudar, eu comecei a ler a palavra, eu comecei a buscar sobre metanoia, renovação de mente. Falei: Senhor, eu vou viver esse plano, eu quero esse plano para mim. Se está pronto, é meu, eu vou aprender tudo sobre isso. Eu vou me apropriar desse plano, eu quero, vai se manifestar. Eu vou honrar cada gota de sangue que Jesus derramou por mim naquela cruz. Eu vou viver esse plano incrível, porque se o Senhor morreu por mim, para que eu vivesse esse plano, Jesus, eu vou viver, eu vou te honrar. Então, meu irmão, minha irmã, é exatamente isso. A palavra, gente, grega, olha que loucura! A palavra grega para transformado é muito poderoso, gente, é muito forte. Por isso que é bom você ver no original o que significa. Gente, a palavra grega transformado é de onde surge a palavra metamorfose. Gente, que significa transformação completa. Completa, gente. Não tem nada que não é transformado em você. Completa. É como a historinha da lagarta que se transforma em borboleta. Gente, quem não assistiu esse vídeo aqui tem que ver. Milagre ou transformação é o nome do vídeo. Eu já fiz live sobre isso e tem um vídeo aí no canal. É um dos mais vistos. Milagre ou transformação é o nome do vídeo. Assista, meu irmão, minha irmã. Gente, é lindo. Agora me diga, gente, me fale. É uma mudança pequena ou grande, gente? Você pode, gente, não gostar de uma lagarta, mas de uma borboleta. É o mesmo ser, gente, só que em fases diferentes. Então, como algo tão feio que é uma lagartinha, é um bichinho feio, gente. Quem acha a lagarta bonita, gente, meio complicado, né? Deus criou a lagarta, só que a lagarta e borboleta são o mesmo ser, gente, em fases diferentes. Como algo tão feio pode se transformar em algo tão lindo, gente?
Sabe por quê? Uma metamorfose aconteceu, e essa palavra grega que é usada aqui nessa passagem de Romanos 12:2 tem o mesmo significado da metamorfose. Ou seja, você está com a vida ali como uma lagartinha destruída, feia. Está tudo horrível na tua vida. A lagarta, as pessoas pisam em cima da borboleta, quase ninguém pisa, né, gente? Difícil. Aí, gente, a pessoa olha para a lagartinha, ela ali desprezada, e ela sofre uma metamorfose e transforma-se numa linda borboleta, gente. É exatamente o que esse versículo fala. Quando você sofre essa metanoia, você é transformado, uma metamorfose acontece em você, você se torna verdadeiramente uma nova criatura. É tudo novo, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Você se torna um ser totalmente diferente em todos os aspectos. É lindo, gente, essa transformação. Isso aconteceu comigo, gente. Se você olhasse quem eu era há 3 anos, há 4 anos atrás, você não acredita, gente, que eu estaria aqui falando com você. Foi uma metamorfose, tudo mudou na minha vida, gente. Mas para isso está escrito aqui. Qual a condição para você virar uma borboletinha? Primeiro, você não pode se amoldar ao padrão do mundo. Sabe por quê, gente? Qual o tema hoje? Não é guardar o teu coração? Se você se amolda ao padrão do mundo, você não está guardando o seu coração. Então, o primeiro fato aqui, a primeira situação que você tem que levar em conta é que você não pode se amoldar ao padrão do mundo. Quando você não se amolda ao padrão do mundo, você está guardando o seu coração. E a transformação, essa metamorfose, a lagartinha se transforma em borboleta através da renovação da mente. E aonde ocorre a renovação da mente, gente? No processo de transformação. E esse processo se dá onde? Dentro do casulo, do deserto. É ali que você é moldado, é ali que você permite que Deus trabalhe no teu coração, é ali que a tua fé é moldada, é ali que o oleiro faz o vaso perfeito. É ali, naquela fase de processo, que é difícil, gente, mas é incrível. E vale a pena, gente, cada minuto que você vive nesse processo. É lindo isso, gente. O apóstolo Paulo diz, gente, aqui, não seja como o mundo. Não seja como o mundo. O mundo pensa, gente, com a mente natural. O mundo não compreende o sobrenatural, gente. Então Paulo, ele adverte a cada um de nós para que a gente não seja assim. Mas ele disse algo também importante, gente, que é incrível que ele fala. Em vez disso, você deve, em outras palavras ali, você deve experimentar uma metamorfose. Em vez de você se amoldar a esse mundo que a gente vê por aí, você tem que experimentar uma metamorfose. E nessa metamorfose, você vai renovar sua mente, lagartinha. Vai ser difícil, você vai passar pelo casulo apertado, vai doer. Mas ali que eu vou te moldar, lagartinha. Porque o meu plano, oh Deus, meu plano é bom, perfeito e agradável. E lagartinha, você vai voar. Você vai voar, lagartinha. Mas permita-se ser transformado, permita-se ser moldado do jeito que eu quero, porque o meu plano bom, perfeito e agradável não vai vir para a sua mão enquanto você não estiver do jeito que eu quero. É isso que Deus fala para você, meu irmão, minha irmã. A Bíblia, gente, nos promete isso. E o que você tem que fazer, gente? Olhar para o papai e falar assim: Deus, eu quero essa metamorfose, papai. Porque a Bíblia nos promete isso. É uma promessa de Deus, gente. Naquele vídeo, Milagre ou Transformação, gente, você tem que ver o vídeo inteiro. Eu não posso me alongar com relação a isso. Mas, gente, naquele vídeo eu falo daquele exemplo que nós temos. Milagre ou transformação?
A maioria dos cristãos ficam pedindo um milagre para Deus, sendo que eles não precisam de milagre, eles precisam ser transformados pela renovação da mente. Aí o cristão fica lá, ele é lagartinha e vê as borboletas tudo voando e ele começa: Senhor, eu quero ser uma borboleta, Senhor, eu quero viver os planos do Senhor, Senhor, por favor, Senhor, me transforma numa borboleta. E Deus não vai transformar você numa borboleta, porque isso é milagre. E para você virar uma borboleta, você não precisa de milagre, você precisa de transformação. Você precisa entrar no casulo, passar pelo casulo, passar pelas fases do casulo, para você se tornar uma bela borboleta, meu irmão, minha irmã. E ficam cristãos, devido à religiosidade e à incredulidade, ficam 10, 20, 30, 40 anos pedindo milagre para Deus, sendo que eles precisam serem transformados. 2 Coríntios 3,18, gente, olha essa palavra. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, gente. Meu amado irmão e irmã, a Bíblia pega pessoas que se preocupam ao extremo, como costumavam fazer antes de conhecerem o Senhor, e muda essas pessoas completamente, torna essas pessoas livres da preocupação, gente. Eu era assim, uma pessoa extremamente preocupada com tudo, o tempo todo, o dia todo, estressado, preocupado com o dia de amanhã. Mas Deus faz com que as pessoas extremamente preocupadas como eu era, sejam transformadas em pessoas livres, gente. Livres da preocupação. Gente, a preocupação e a ansiedade é a destruição do cristão também, gente. E aonde tem preocupação e ansiedade não tem fé. Deus pega um homem, gente, que tem medo de cachorrinho e opera uma metamorfose e faz com que ele vire dono de um cachorrão. Gente, Deus pega um homem como eu era, que adorava uma balada, tomava todo final de semana bebendo, zoando, bagunça, e transforma num homem que está falando dele aqui para você. Ele transforma o improvável, gente, em algo incrível. E se você está nessa vida aí quebrado, arrebentado, mas se você abrir o coração para Ele, guardar o teu coração, não se amoldar ao padrão do mundo e abrir o coração para Ele, Ele vai te transformar numa incrível borboleta para viver os sonhos perfeitos dele, gente. Deus é um agente de metamorfose, gente. Ele trabalha no ramo da transformação, gente. Ele não quer apenas pegar a tua vida e consertar a tua vida. Gente, Deus não conserta a tua vida. Ele não trabalha com reparo. Deus não trabalha com conserto. Ele transforma. Ele faz, sabe o que, gente? Uma transformação completa e total. Ele não faz reparozinho, não, gente. Ele transforma tudo. A primeira coisa que Paulo está dizendo em Romanos 12, gente, que você precisa ficar atento, que precisa acontecer, é que para que nós possamos experimentar essa mudança, para que a gente comece a viver a metamorfose, a gente tem que parar de pensar como o mundo pensa, gente. Gente, você sabia que o pensamento do mundo é totalmente oposto ao pensamento bíblico, gente? É totalmente oposto. E algo que pode mudar a sua vida radicalmente nessa noite, meu irmão, minha irmã. E isso mudou a minha. Você concorda, meu irmão, minha irmã? Você concorda que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade? Primeiro ponto, você tem que acreditar que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade. Tudo que está aqui é verdade, gente. Tudo que está na palavra é verdade. Se você acredita que é verdade, você precisa obedecer o que está escrito aqui, não é isso, gente? É óbvio, né, o que eu estou falando. Olha só, como Jesus ensinou a gente a orar.
Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é, feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Gente, olha só. Dai-nos o que ele fala aqui? O pão de cada dia. Quando? Hoje. Dai-nos o pão de cada dia. Hoje. Está escrito aqui. Hoje. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que decidir que você vai ler a palavra de Deus considerando cada palavra verdadeira e obedecendo tudo que ela diz. E nessa parte da oração do Pai Nosso, nós estamos olhando com óculos da nova aliança. A Bíblia está dizendo aqui, aproprie-se apenas pelo pão diário. Agora eu fico te perguntando, meu irmão, minha irmã, você já se preocupou com a provisão de amanhã? Você não tem que se preocupar com a provisão de amanhã, gente. Você tem que se apropriar do pão de hoje. Gente, se você já se preocupou com a provisão de amanhã, que eu sei que a maioria aqui já se preocupou ou se preocupa como eu me preocupava, você não acredita na Bíblia, gente. Isso é um fato. Está escrito. Outra coisa, gente, se você está passando por uma grande tribulação, situação terrível em todas as áreas da sua vida, e você ama a Deus, na palavra diz em Romanos 8:28 que tudo vai cooperar para o seu bem. São todas as coisas boas e ruins. Então, se está acontecendo algo ruim na tua vida e você ama a Deus, isso vai cooperar para o meu bem. Está doendo, mas vai cooperar. Senhor, está doendo, mas vai cooperar. Era assim que eu falava. Senhor, está tudo errado, está saindo lágrima, eu estou chorando, eu estou triste, mas Senhor, a minha fé é maior que o meu sentimento. Então, papai, a tua palavra é verdade que diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam a ti, Senhor. E eu te amo, e eu, por mais que meus olhos naturais, que a minha mente veja que isso não vai cooperar, o meu coração tem fé, e eu creio em nome de Jesus na verdade da palavra de Deus. É isso, gente. É isso. Gente, quando eu comecei a cumprir e viver a palavra, gente, viver, por isso que eu falo que a palavra é viva, acreditando em tudo que está escrito e lendo a Bíblia sob a ótica da nova aliança, que está consumado e que Jesus é suficiente, eu mudei minha vida radicalmente, gente. Assim como muitos aqui que me seguem mudaram. Eu não tenho preocupação com nada, gente. Se eu tenho uma conta que preciso pagar amanhã, eu vou dormir muito bem à noite, sabe por quê? O dia de pagar a conta não é hoje, é amanhã, gente. Eu só preciso do meu pão diário, e ele não vai voltar, porque o meu papai é provedor e dono do ouro e da prata. Oh, glória! Eu não preciso de dinheiro para a conta de amanhã, gente. É isso que o Jesus disse, o pão de cada dia dai-nos hoje. Mas o mundo, meu irmão, minha irmã, mas o mundo não pensa dessa forma. Pensa assim, o meu Deus, em 3 dias eu preciso de dinheiro para pagar essa conta. Eu era assim, gente. Eu era assim, eu era extremamente preocupado. Mas, meu irmão, minha irmã, essa mudança, esse processo, gente, não é algo que acontece de um dia para a noite, meu irmão, minha irmã. Eu chamo de cristão miojo. A pessoa quer mudar as coisas de um dia para o outro. Gente, o meu processo de transformação durou mais de 2 anos. E eu ainda estou sendo transformado, gente. 2 anos. Então, gente, isso depende de você. E muitas coisas que eu passo para você é para que você não demore tanto tempo quanto eu, gente. Para que você saia desse deserto mais rápido do que eu. Para que você entenda esse processo. E para que você chegue na terra prometida forte. Porque na terra prometida tem gigantes para enfrentar. Você vai ter que estar forte para enfrentar os gigantes. Gente, se a gente pensar como o mundo pensa, nós iremos nos conformar com o pensamento dele. Gente, a pessoa fala assim, em vez de ela se apropriar do pão de hoje, ela fala assim, eu tenho que arrumar dinheiro para pagar essa conta, eu preciso orar e jejuar. Não é assim? Eu preciso fazer uma campanha de oração, senão vão cortar minha luz. Não é assim, gente? Que fé é essa, meu irmão, minha irmã?
Se nós pensarmos, gente, como o mundo, nós iremos nos conformar com o pensamento dele, gente. É por isso que nós não vemos mais o poder de Deus em ação hoje em dia, como era antigamente. Gente, eu, Vinícius, quando eu estava no auge do meu deserto, eu passava, gente, por uma situação financeira terrível. Gente, pensa num homem quebrado financeiramente, era eu. Eu tinha uma dívida de mais de 100 mil reais, gente. E não tinha dinheiro para comprar a comida do mês. Não tinha dinheiro para pagar conta de água, de luz, de nada. As pessoas me doavam cesta básica. Quebrado, gente. Eu estava vivendo por um... Gente, cesta básica doando. Eu não tinha dinheiro para pagar conta... Gente, conta básica. Comida. Só que naquela ocasião eu estava firme com Deus, gente. Eu comecei a me firmar com Ele. Como eu disse, é um processo. E mesmo em meio às circunstâncias difíceis que eu vivia, eu estava em paz, gente. E não me preocupava com nada. Foi um processo, gente. No começo eu me preocupava, mas Deus foi trabalhando, eu fui buscando, eu fui lendo a palavra, eu fui entendendo, eu falei, Senhor, eu quero metanoia, eu quero mudar minha mente. E com o tempo, gente, eu não me preocupava mais com nada. Gente, eu aprendi a viver um dia de cada vez, sem me preocupar com amanhã. E ainda, meu irmão, minha irmã, eu aprendi a lançar as minhas preocupações, como eu sempre falo para você, como o Senhor diz em 1 Pedro 5,7, que diz, lance sobre Ele toda a preocupação, que é Ele que vai cuidar de vós, gente. Então, meu irmão, minha irmã, olha só, gente, nunca mais esqueço desse fato, só para você elucidar. Foram vários, tá, gente? Eu precisava por volta de R$1.000. Até uma sexta-feira, era um domingo, gente. Até sexta-feira da outra semana eu precisava de R$1.000 para pagar contas básicas, gente. Contas para pagar básicas. Gente, eu não tinha um tostão, uma moeda. Eu não tinha de onde tirar. Aí sabe como que eu fiz, gente? Eu fui orar. Sabe como é que eu falei com Deus? Eu falei assim, papai, o Senhor é meu provedor. E eu não vou me preocupar com absolutamente nada. Porque isso está na tua palavra, Senhor, para não me preocupar. Na tua palavra diz que não devo me preocupar com o que comer e com o que vestir, Senhor. E ainda diz na tua palavra, Senhor, para eu lançar essa preocupação sobre ti. Então eu lanço, Senhor. Eu preciso de R$1.000 para pagar minhas contas básicas até sexta-feira. Então, papai, eu já me agradeço pela provisão, que já é minha. Obrigado. Acabou. Gente, eu não falei mais nada. Lancei, não me preocupei, lancei sobre ele e esqueci, gente. Gente, agora algo que acontece muito, tá? A provisão normalmente de Deus vem no último minuto dos 45 do segundo tempo. Está na prorrogação, gente. É assim. Gente, passei uma semana tranquila, em paz, lendo a palavra, olhando para Jesus. Gente, fiquei em paz, sabendo no meu coração que aquela provisão vinha. Senhor, obrigado. Só agradecia, obrigado. Gente, chegou quinta-feira. Eu precisava do dinheiro até sexta. Quinta-feira, 16 horas. Eu recebi uma provisão de 2 fontes que eu não imaginava, gente. 2 provisões. E somando as 2 provisões, davam R$1.100. Um pouco mais do que eu precisava. É assim que papai trabalha. Gente, em outros momentos da minha vida, eu teria me desesperado. Eu teria pedido dinheiro emprestado, agido de forma emocional, gente. Hoje eu não tenho, gente. O Vinícius hoje, eu não tenho renda certa, gente. Eu vivo 100% da provisão divina, eu não tenho salário fixo. E eu tenho tudo que preciso, não me falta nada, porque sempre vem a providência. Eu vivo 100% da providência divina. Eu tenho fé, porque não vai faltar o meu pão de cada dia. E ainda na palavra diz, gente,
que eu tenho tudo para ter uma vida plena e ainda para a piedade, para ajudar outras pessoas. E além, gente, de eu ter minha provisão, além de eu ter a provisão que eu tenho para mim, que inclusive eu ajudo minhas filhas no Rio de Janeiro, inclusive, além disso, gente, eu ajudo outras pessoas. É lindo, gente. É assim que Deus trabalha. Agora, Deus vai zelar por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Mas se apenas nós confiarmos nele e pararmos de nos conformar com o modelo de pensamento desse mundo, gente. Agora, Vinícius, você falou sobre guardar o coração, sobre metanoia. Mas Vinícius, como é que eu vou guardar o meu coração? Como é que eu não vou viver pelos modelos do mundo? Gente, isso é incrível, gente. Nós temos os sentidos, não temos? Nós temos a audição, nós temos a fala, nós temos o tato, nós temos o paladar, o olfato e temos a visão. E eu vou me referir aqui, gente, a três sentidos: audição, fala e visão. Como é que você guarda o seu coração, meu irmão, minha irmã? Através dos sentidos. Olha que lindo isso, gente. A porta de entrada de informação são os sentidos. Então, o que você está vendo, gente? O que você tem ouvido? Sabe por quê? Tudo que você ouve e tudo que você escuta sai pela tua boca. Quando você começa a ver um monte de porcaria, você está alimentando a sua mente e automaticamente o seu coração com um monte de porcaria. Então, você está guardando o seu coração? Não, meu irmão, minha irmã. Agora, você fica lá, você assiste jornal que é um monte de porcaria, você assiste novela que não presta, a novela lá da Globo que é um monte de baixaria, que fala, gente, de pornografia, fala de troca-troca de marido, fala de adultério. Gente, é uma bagunça, amante, é uma bagunça, gente. Aí você assiste esse monte de porcaria, você está alimentando o teu coração e a tua mente com um monte de porcaria. Vai sair da sua boca só porcaria. Você está guardando o seu coração? Não. Se você está lá, gente, assistindo filme que não presta, série que não presta, gente. Tem várias aí na Netflix, séries que não tem, gente, não vai somar em nada na tua vida, gente. Eu vou falar isso pra você porque eu já assisti muita série. Hoje eu evito assistir, gente. Eu não assisto. Porque não me soma em nada, gente. Assista um filme bíblico. Assista o Gênesis, eu não sei porque eu não estou assistindo. Mas, gente, assista um filme bíblico. Assista algo bom. Assista pregações na internet. Alimente através da tua visão e a teus ouvidos o seu coração de coisa boa. Gente, a internet é só porcaria. Gente, feed de notícia de Facebook. Gente, feed de notícia é distração. Você fica ali passando no feed de notícia, só coisa inútil, gente. Uma vez eu já me peguei passando, quando deu era 1 hora, eu passando aquilo ali e não vendo nada. Só a vida dos outros, só fofoca. Se eu estou vendo isso, gente, eu estou alimentando a minha mente e estou alimentando o meu coração só de porcaria. Então o que vai sair da minha boca? Só porcaria. Se você, meu irmão, minha irmã, fica olhando pregadores que estão na internet, que só pregam a velha aliança, que só pregam a lei, que você tem que fazer voto com Deus, que você tem que lutar em oração, sabe o que vai acontecer? O que vai sair da tua boca? A velha aliança. Gente, sabe o que vai acontecer? Você não vai viver a nova aliança. Então, gente, você tem que filtrar o que você vê e o que você ouve, que são informações que alimentam o teu cérebro e o teu coração. Se você não fizer isso, gente, se você não fizer isso, você não vai estar guardando o teu coração. Outra coisa, gente, as músicas que você ouve. Gente, tem uma música, gente, a música de sertanejo universitário é só música de corno, gente. Me perdoe falar isso, a maioria.
É música que fala que você vai trocar da mulher. Tem uma música daquelas duas, da Maiara e Maraísa, que fala assim: não abro mão, quer ficar com ela? Quer ficar com ela? Fica, mas fique sabendo que eu vou ser o seu caso pro resto da vida. Gente, misericórdia, né? Só que é o seguinte, às vezes as pessoas estão cantando e nem estão percebendo, porque o ritmo é legal, a balada é legal, tá dançando lá, uhul, e tá cantando aquela porcaria, gente. Aquilo ali você está alimentando a tua mente de porcaria. Gente, o Roberto Carlos é um grande cantor, mas tem uma música dele chamada Amada Amante. Amada Amante. Que fala assim: e você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, gente. E a gente está lá, uhul, cantando Roberto Carlos. Gente, tem músicas do Roberto Carlos que são lindas, que falam de amor. Gente, Evidências do Chitãozinho Chororó, gente. Quem nunca cantou Evidências, gente? Chega de mentiras. Eu sou péssimo cantor, tá? De negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida para você fazer o que quiser de mim. Me joga na parede, me chama de lagartixa. Gente, é isso. Aí você está ouvindo aquilo, uhul. Gente, sabe por que eu estou falando isso? Um dia desse eu estava no carro, gente, eu sou dos anos 80. Eu sou dos anos 80. Então, gente, eu estava lá e, tipo, na minha época tinha muita banda de rock and roll no Brasil. Gente, eu estava ouvindo uma música e eu comecei a cantar. A Thaís falou assim: amor, já prestou atenção nessa letra? Gente, eu estava cantando isso, e sem perceber no que eu estava cantando, gente. Falei, misericórdia, cara, nada a ver que eu estou falando aqui. Gente, eu estou alimentando através da minha boca quando eu estou cantando. Quando você canta, você ouve a tua própria voz, você está alimentando o teu cérebro com coisa ruim no teu coração. Você não está guardando o teu coração. E quando você não guarda o teu coração, você tem um coração incrédulo e perverso. Não é o que estava escrito lá no começo da passagem que eu li? Aí você vê, gente, Luan Santana, é só fazer assim que eu volto. Gente, é cada coisa. Seu Jorge, amiga da minha mulher, ela é amiga da minha mulher, mas fica dando em cima de mim, ainda por cima tremenda gata, para piorar a situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com o meu coração. Gente, agora a balada do cara é legal. Você tá lá dançando, uhul, e tá cantando. Não pego, eu pego, não pego. Não. Gente, pegar o quê, gente? A mulher dos outros? Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com... Não deixe isso entrar no teu coração, porque se entrar, você não vai estar guardando o teu coração. Agora, gente, também tem músicas gospel que você tem que prestar atenção. Música gospel, gente. Olha só. Sabor de Mel, gente, é uma música muito clássica, né, do meio cristão. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Gente, isso aqui soa como se soberba. Quer dizer, Deus mudou minha vida, eu vou subir no palco e tirar onda com os outros crentes. Eu entendo isso, gente. Então presta atenção no que você ouve. Gente, hoje eu sou muito seleto. E mesmo assim, às vezes eu me vejo ouvindo. Às vezes na rádio, tem uma rádio antiga que eu gosto de música flashback. Então às vezes eu estou no carro e boto algumas músicas. Só que, gente, esse dia eu estava escutando música rock and roll antigo, aquelas bandas antigas, Blitz, tal. E eu assim, fui, cara, não tem nada a ver essa letra. Então, meu amado irmão, cuidado, guarde teu coração quando você monitora os seus sentidos. Monitore a sua visão. Monitore os seus ouvidos e monitore o que sai da tua boca. Porque, gente, assim você vai ter uma metanoia. E quando você tem essa metanoia,
Você, de uma forma muito natural, você não quer ver certas coisas, você não quer ouvir certas coisas e você não vai cantar ou falar certas coisas, porque a sua mente está sendo renovada de acordo com a palavra de Deus. A sua mente está sendo renovada e sabe o que vai acontecer? O padrão do mundo fica de lado. Você não quer mais o padrão do mundo, como diz em Romanos 12:2. Você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai ver o plano de Deus que está pronto para você, meu irmão, minha irmã. Que essa palavra tenha falado a sua alma hoje. Então, gente, muito obrigado. Gente, eu falei lá no começo da live, quem perdeu, sobre os livros do pastor não, ele não gosta de chamar de pastor não, nem eu, tá, gente? É o Reinhard, meu amigo Reinhard. Se puder, compre. Quando você compra esse livro, gente, ou qualquer livro, esse aqui é o segundo livro da Nova Aliança dele. Quando você compra esse livro, gente, você está ajudando o abrigo que o Reinhard tem. Então é lindo o trabalho que ele faz com as crianças com o dinheiro desses livros. Você vai estar edificando a tua vida e você vai estar ajudando num projeto lindo, incrível e maravilhoso para as crianças no Brasil. A meta dele é chegar a 100 abrigos e nós vamos ajudar ele. O que eu puder fazer para ajudar esse homem, eu vou ajudar. Porque, gente, ele leva Jesus purinho no coração. Tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, se você quiser conhecer o projeto também, é Brazilian Care. Tá aqui, gente, na descrição da live. Quiser participar do grupo do WhatsApp, clica aqui também. Grupo do Telegram, clica aqui também. Participar do Telegram, clica aqui também. Tá? Gente, abre ali a descrição da live, tem tudo ali. Spotify, as irmãzinhas Vanessa também e Amanda montaram um Spotify que tá lindo lá, gente. As mensagens tudo em áudio. Tá bom? Então vamos orar para encerrar essa live? Senhor amado, obrigado, papai, por mais um dia. Obrigado por essa palavra viva, Senhor. Hoje nós falamos sobre guardar o coração, para cuidar do nosso coração de uma forma, Senhor, incrível, para viver os teus planos perfeitos e agradáveis. E para isso, Senhor, nós precisamos passar por uma metanoia e não nos moldarmos ao padrão do mundo. Senhor, que essa palavra tenha tocado aos corações, que o Espírito Santo revele a verdade aos corações dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, papai, por estar aqui conosco. A tua presença é viva. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício de cruz, por ter morrido por nós, Senhor. E nós estamos aqui porque nós queremos honrar cada gota de sangue derramado naquele Calvário. Obrigado, Senhor, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua presença. Somos abençoados, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus, por levar nossos pecados na cruz, as nossas doenças. Nos apropriamos pela fé de tudo que o Senhor já nos deu através da tua obra consumada, Jesus. Nos apropriamos que será um mês incrível. Estamos cheios de expectativa que esse mês será de várias transformações, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça e paz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Obrigado, meu irmão, minha irmã. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima, gente. Beijo. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Para terminar, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso treinamento Mente de Cristo. Um treinamento 100% online, em vídeos, áudios, meditações e PDFs que vão te ajudar de forma profunda na sua caminhada de fé. Mude o seu coração e sua mente e viva os sonhos de Deus. Além dos conteúdos da plataforma, você receberá conteúdos extras através do nosso grupo do WhatsApp. Lá também você poderá interagir com outros participantes do treinamento. Para participar, clique no botão indicado ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Será um prazer te ajudar de uma forma mais próxima e pessoal. E inscreva-se aí no meu canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like. Ainda, deixe seus nomes aí nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Eu estou indicando mais 2 vídeos aqui do canal. Continue comigo e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus.